Olá pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa revisão para entrar, depois introduzir os circuitos de segunda ordem, os transitórios, né? Então vamos relembrar aqui alguns pontos importantes do capacitor, inicialmente. Então, primeiro o símbolo do capacitor, né? Vocês já estão bem familiarizados aí, de duas placas, né? Capacitância C. E a convenção de sinal de corrente e potencial, que nós temos que nos atentar a isso nas análises que nós vamos fazer. Então, se nós considerarmos aqui o terminal positivo e aqui o negativo, para a polaridade da tensão, vamos chamar uma tensão V de T, atentando agora aqui, né, nós vamos estar, na maioria dos casos que nós vamos analisar aqui, interessados em conhecer o comportamento, uma função no tempo da corrente e da tensão, portanto V de T é uma função no tempo, né, com polaridade positiva. Vamos nos atentar para sempre utilizar, ou preferencialmente utilizar aqui, né, se a gente não utilizar essa polaridade, as nossas equações ficam com sinais invertidos, tá? Então, com esse sentido da corrente, então corrente do indutor, no capacitor, perdão, também como uma função do tempo, ela entra pelo terminal de tensão positiva. E a relação, então, entre a corrente e a tensão, demonstrada experimentalmente aí, né, no comportamento dos capacitores, né, no histórico da eletricidade, então a corrente do capacitor IDT ela é proporcional à capacitância, que é uma constante, né, que depende, nós vimos lá no circuito, essa capacitância depende da área das placas, da permissividade, né, do material dielétrico que tem aqui entre as placas e também da distância entre as duas placas, certo? Então ela é uma constante e é proporcional então a essa capacitância e a taxa de variação da tensão sobre o capacitor, dV dt, certo? Então dV, que é uma função do tempo dt. Lembrando aí pontos importantes, né, do comportamento do capacitor. Ele não permite, em hipótese alguma, nem fisicamente, nem matematicamente, né, ele não permite variação abrupta de potencial elétrico, ou seja, variação instantânea de tensão. Né? Não permite variação instantânea do potencial elétrico, ou seja, da função V de T. Né? Fisicamente isso que é impossível, não ocorre num capacitor real. Né? Por quê? A equação matemática também nos ajuda a entender por quê. Porque se a gente tem uma variação instantânea de tensão, se ocorresse uma variação instantânea de tensão num dispositivo real, por exemplo, vamos dizer que a tensão está constante aqui no capacitor e de repente ela varia abruptamente, dá um salto aqui, né? Instantâneo. Isso aqui, ele tem essa região aqui, ela tem uma derivada, uma taxa de variação derivada de VDT, é infinita. Então, isso aqui não é permitido, né? Ou seja, o componente real ele não permite isso, porque essa taxa de variação aqui infinita corresponderia, isso significaria que nós teríamos uma corrente tendendo ao infinito, né? Uma variação instantânea que ela significaria, então, essa variação de VDT aqui tendendo ou igual a infinito, e aí a corrente ela tenderia por uma corrente infinita também, o que é fisicamente impossível. Nós não podemos ter uma corrente tendendo para um número limitado de amperes, certo? Somente com uma corrente, porém, variações abruptas, né, bruscas, grandes variações de tensão podem ocorrer sim nos capacitores, mas eles exigem altas correntes. Né? A gente precisa fornecer ou injetar uma corrente muito elevada para conseguir uma variação brusca, né? Mas ela sempre vai ter um comportamento que ela leva algum instante de tempo para ocorrer essa variação, né? Seja o aumento ou a diminuição de potencial. Tá? Então isso aqui é bem importante nós relembrarmos isso aqui.
Desta relação fundamental, se nós pegarmos agora essa relação fundamental do comportamento, a relação entre corrente e tensão no capacitor, né? Lembrando lá, podemos fazer uma manipulação aqui e passar, vamos deixar esta equação escrita assim como dV, tensão sobre o capacitor, igual a 1 sobre a capacitância, né? Como se eu estivesse passando a capacitância aqui para o outro lado, então vezes a corrente, função corrente dt, vezes o elemento dt, né? Diferencial dt. Fiz uma manipulação aqui nessa equação fundamental que rege o comportamento da corrente da tensão no capacitor, ou seja, passei o dt e a capacitância para o outro lado da equação. Para quê? Para a gente aplicar uma integração aqui, certo? Uma integral de uma tensão inicial até uma tensão para um instante qualquer, e aqui então a gente vai fazer de um instante t0 até um instante t qualquer, né? Então só para rigor matemático, se eu botei o meu limite superior aqui como um instante t qualquer, né, um genérico, então eu vou mudar minha variável de integração aqui para um t', tá? E aí resolvendo essa integral aqui dos dois lados, né, a gente vai chegar na expressão já conhecida que a gente viu lá em circuitos 1, né, em que a gente tem que então v de t para um instante t qualquer, né, ele vai ser igual a 1 sobre a capacitância, que é uma constante em função do tempo. Assumimos que a capacitância não muda com nenhum parâmetro do tempo, né, vezes a integral de um instante inicial, t0, que nós estamos analisando, até um instante t qualquer, da corrente integrada no tempo, certo? Mais um potencial inicial, um potencial V0, que o capacitor tenha armazenado, ok? Então essas duas relações aqui, essa aqui rege a tensão, a função da tensão, né? Ela é então a integral, ela é proporcional à integral da corrente, ou seja, a integração da corrente. Percebam que, imagine que nós temos uma função de corrente, que a corrente está sendo injetada aqui nesse terminal do capacitor, nós estamos somando a contribuição, integrando ao longo do tempo a corrente que está sendo injetada aqui. Quanto mais tempo durar a corrente que é injetada no capacitor, ou seja, mais carga está sendo acumulada aqui, isso aqui vai ter um efeito, essa integral ela vai sendo, esse valor, esse termo aqui, ele vai crescendo, né? Se a corrente ela continua constante ou, né, se ela existe uma corrente com mesma direção entrando no capacitor ou fluindo pelo capacitor, e ela com o passar do tempo essa corrente vai aumentando, essa integral aqui ela representa um termo crescente, então ela vai aumentando também. Isso significa que o potencial do capacitor ele está aumentando. A gente pode enxergar então que este termo aqui ele representa o aumento da tensão enquanto tiver corrente fluindo pelo capacitor. Corrente neste sentido aqui, tá? Percebam que lá, por exemplo, em circuitos 2, né, vocês fizeram análise em regime senoidal. Então, a corrente fasorial que vocês acharam lá era uma senoide, né, no capacitor. Então, no momento ela estava fluindo no ciclo positivo da senoide, ela estava fluindo nesse sentido aqui, realmente, certo? Mas no ciclo negativo, ela estava fluindo no sentido contrário. Então, a corrente tem um fluxo contrário. Então, em um ciclo completo do regime senoidal, a média da corrente aqui ela se torna zero, né? Porque a corrente, o total, integrando aqui ó, esta parte, né, da corrente e somando com a integral dessa parte, nesse ciclo aqui a integral dessa corrente aqui é nula, né? Ou seja, o potencial ele variou, ele não está aumentando continuamente. O que ele aumentou aqui o potencial, nesse outro aqui ele diminuiu, né? Então e gera a resposta de tensão também, aumentando e diminuindo, senoidal, como vocês já conhecem. Agora, só que quando a gente tem a corrente, ou a gente vai analisar o transitório do capacitor, ou seja, quando a corrente está fluindo apenas em um sentido, né? Então a gente tem a elevação do potencial enquanto essa corrente aqui ela estiver se somando, se integrando ao tempo. E mais um possível valor de tensão inicial que já esteja presente ou por uma energia armazenada inicial no capacitor a partir do nosso instante t0 que nós considerarmos, certo? Em geral, nós podemos considerar que se um capacitor ele ficar desconectado no circuito desenergizado por um longo tempo, né, em geral nós podemos considerar que T0, o instante zero, para a maioria dos casos, ele pode tender a um tempo menos infinito, ou seja, o capacitor ficou
muito tempo aí desconectado no circuito, por exemplo. E nesses casos, então, em geral, o capacitor ele sofre uma descarga natural, né? E aí a tensão inicial, né, para este tempo aqui, quando T0 tende a menos infinito, e aí a gente pode utilizar termos aí, o capacitor, num problema, né? O capacitor ficou muito tempo desenergizado, ou um longo período desenergizado, ou simplesmente considerar que não há energia inicial armazenada no capacitor na análise, né? E aí a tensão, né, que vai ser a nossa tensão V0, aqui seria esse termo aqui, tensão V0, ele vai tender a ser um valor nulo, certo? Então, muitos casos a gente parte aí do princípio que a tensão armazenada inicial será nula. E nesses casos, que a tensão for nula, essa expressão aqui ela se simplifica aí aquele termo, simplesmente a potencial então igual a 1 sobre a capacitância, o inverso da capacitância, vezes a integral da corrente ao longo do tempo. Tá? Só revisitando aí alguns elementos da capacitância. Tá? Da definição de corrente, vamos ver se a gente entra aqui nesse tópico. Acho que não é necessário agora, vamos pular essa parte aqui. Estou seguindo as minhas anotações. Aqui, armazenamento de energia, é interessante para nós relembrarmos. Estou precisando fechar aqui umas janelas, pessoal, que o meu computador está meio sobrecarregado, aqui está meio lento. Então, desculpem aí se não der tempo para editar o vídeo, para cortar essa parte, tá? Mas pode ser necessário. Bom, acho que aqui já liberamos um pouquinho de memória, que ele estava meio quase travando já. Então, a potência no capacitor, né, a potência a gente pode definir pela expressão potência instantânea, né, P de T, é igual a potência elétrica instantânea, é o produto da tensão instantânea pela corrente instantânea. Então, usando aquelas relações que nós usamos anteriormente, né, a relação fundamental aqui, a corrente no capacitor ela é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo, ok? Então, a potência, essa aqui é a relação fundamental, a corrente, né, ela é descrita por esta relação aqui. E aí, trabalhando esta equação aqui, potência, né, medida em watts, ok? Se nós a definição de potência, né? Potência também é a taxa de variação de energia de um equipamento, de um circuito, ou seja, qual que é a taxa a taxa que eu entrego de energia para um resistor, por exemplo. Se a gente entrega para ele dissipar 1 joule por segundo de energia, isso é uma taxa de variação de energia, né? Joule de energia. Isso aqui equivale a 1 watt de potência. Essa é a definição de potência a partir de energia, a taxa de variação, a derivada da energia. Então eu posso obter uma energia W aqui no capacitor, fazendo o processo inverso, que é a integral da potência no tempo.
integrando a potência no tempo e substituindo a potência por esta expressão aqui, então a gente fica com a integral, usando integração indefinida mesmo, não tem problema, de V vezes a capacitância dV de T, certo? Esse aqui é o que eu substituí daqui. Isso ainda multiplicado por o elemento dt, a integração é em dt, né? Aí esses elementos infinitesimais dt aqui, posso simplificar ele, e agora nós ficamos com uma integração em V, em dV. Então, C é a capacitância, que é uma constante, pode sair fora da minha integral. Então, a energia é constante, que é proporcional à capacitância, vezes a integral de V dV, certo? É a função V integrada em função do dV, ou seja, isso aqui é igual a capacitância, que é constante, V ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é a integração deste elemento. Se a gente considerar que, bom, dessa forma, como integrais indefinidas, né, nós teríamos que acrescentar aqui formalmente mais uma constante k, né, uma constante qualquer. Se eu fizer, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos fazer uma integração definida já, eu quero saber a energia de T0 até T, então, mudando aqui esses limites, já que a derivada passou para dV, né, então, aí é da tensão inicial V0 até a tensão final V, mudando essas variáveis aqui, tá? Então nós ficamos com, ajustando aqui a nossa equação para ser mais exatos aqui na representação, né? V ao quadrado, bom, podemos manter aqui V ao quadrado, só que aplicados os limites de V0 até V, né? E aí isso aqui significa então que é a capacitância vezes a diferença dos quadrados do potencial, de V ao quadrado, atenção para o instante t qualquer, certo? Menos a tensão inicial ao quadrado, dividido por 2. Só que, se a gente quer saber a energia total acumulada no capacitor, né, a gente usa aquele conceito de, bom, a energia total em algum momento, T0 tendendo aqui para o menos infinito, né, se a gente fizer isso aqui, a tensão inicial no capacitor em algum momento ela foi nula. Então, se eu quero saber a energia total no capacitor, esse termo aqui se torna nulo, e a gente tem então que a energia total no capacitor desde o momento que ele estava completamente descarregado de energia, né, não tinha energia nenhuma acumulada, vai ser igual a capacitância vezes a tensão ao quadrado dividido por 2, certo? Então isso aqui é a expressão da energia total armazenada no capacitor. Lembrando que a energia, a unidade é em joules, certo? Ok. Falando um pouquinho do indutor agora. Vamos passar por o indutor. Indutor, analisando o comportamento dele no tempo. O símbolo do indutor, então, deixa eu pegar outra cor aqui. Uma bobina, uma espira em fios, e a gente segue o mesmo padrão que a gente adotou para os capacitores, né? Se nós atribuirmos uma polaridade para o potencial sobre o indutor, seja positivo aqui e negativo aqui, para uma função V de t, que agora é o potencial sobre o indutor, a corrente nós vamos considerar também no indutor entrando pelo terminal positivo, né? Ou seja, nós tanto no capacitor e no indutor nós estamos usando aquela convenção do elemento, convenção de componente passivo, né, do circuito, ou seja, que a corrente entra pelo terminal de polaridade de tensão positiva. Tá? E aqui também uma função I de t. Novamente, diversos experimentos aí ao longo da invenção, vamos dizer assim, do indutor, né, invenção lá no tempo de Faraday, os primórdios aí da eletricidade, né, constatou-se experimentalmente que a relação, né,
entre tensão e corrente no indutor, ele tem a seguinte expressão, que é o potencial elétrico, agora a tensão elétrica, ela é similar, análoga à da capacitância, mas aqui a gente tem então a tensão, ela é proporcional a uma constante que nós chamamos de indutância, L, do indutor, e proporcional também vezes a taxa de variação da corrente. Agora, né, o que não pode variar abruptamente no indutor é a corrente, né? Ao contrário do capacitor. O capacitor, a corrente no capacitor, ela é proporcional. A corrente no capacitor é proporcional à capacitância e à taxa de variação de tensão. Portanto, a tensão não pode variar abruptamente no capacitor, senão isso geraria ou exigiria uma corrente infinita, tendendo ao infinito. O indutor tem um comportamento análogo, só que a tensão sobre o indutor é proporcional à taxa de variação da corrente. Então, no indutor, não pode haver a variação abrupta de corrente, né? Não permite, de maneira similar, não permite variação abrupta ou instantânea, né? Variação instantânea de novo. De corrente. Ok? A constante de proporcionalidade, né, que nós chamamos de L, é indutância. A unidade padrão da indutância é o Henry, né? Esqueci de comentar lá no capacitor, né? Indutância aqui. Só relembrando as grandezas aí, indutância, unidade padrão é o Henry, que a gente utiliza o símbolo de 1H, e lá no capacitor, então essa constante, né, de proporcionalidade entre a corrente e a tensão é a capacitância, cuja unidade padrão é o Farad, tá? A unidade, o nome da unidade é Farad, com D mudo, não é Faraday, né, que é o nome do físico lá, é Farad. Só deixando aí bem claro, né? Às vezes tem umas confusões, ok? Ok. Então, por esta relação aqui, ó, nós podemos concluir também o seguinte: se não existe variação da corrente circulando ou atravessando o indutor, ou seja, se a corrente ela for nula ou se for uma corrente simplesmente constante, né? Se a corrente aqui ela é constante, ela não varia, não muda, na taxa de variação é nula, portanto a tensão sobre o indutor é nula. Por isso que a gente diz, ou podemos pensar da seguinte forma: se a corrente é constante através do indutor, ele se comporta como um curto-circuito, ou seja, que a tensão vai ser nula, né? Então, quando a corrente é constante, e é constante, temos aí, seja a corrente nula, ou seja a corrente que simplesmente tem um valor 5 amperes, mas não varia, então, obviamente, que a taxa dessa corrente aqui é nula, e, portanto, a tensão sobre o indutor, ou VL de T aqui, é nulo. E isso significa que ele está se comportando comporta-se, né, como um curto-circuito. A analogia também com o capacitor é que, se não há variação de tensão, enquanto não há variação de tensão, se o capacitor tem tensão contínua aplicada por ele, seja tensão nula ou seja um valor constante, 10 volts constante não varia, a corrente é nula no capacitor. Então, quando a tensão no capacitor não varia, né, vou fazer um adendo aqui, né? Tensão no capacitor não varia, ou seja, ela é nula, ela é uma tensão constante, por exemplo, um valor constante. Nós temos que o capacitor tem corrente nula, portanto ele se comporta como um circuito
aberto, né? Circuito aberto. Ele é as duas placas separadas funcionam aí como, ou se comportam como um circuito aberto. Tá? Eu vou apagar essa parte aqui para não ficar poluído aqui nas anotações. Beleza? Continuando mais um pouquinho aqui. Vamos ver a relação entre tensão e corrente, também para a gente tentar definir aqui uma expressão para... Nós temos uma expressão para a função da tensão, né, que é dada pela derivada L vezes a derivada da corrente. Se nós quisermos uma expressão para a corrente no indutor, então nós podemos fazer aqui, tensão no indutor é igual a L vezes dI dt, o mesmo passo que a gente fez, similar ao passo que a gente fez na capacitância. Então, a gente pode isolar aqui o elemento dI, isso aqui, dI, vai ser igual a 1 sobre L vezes a tensão V vezes o elemento dt. E aí, aplicando a integração em ambos os lados, então aqui nós vamos integrar já com os limites de uma corrente I0 até uma corrente I qualquer, e aqui integrando IL é constante, L é constante em função do tempo, então não varia, eu já posso tirar fora da integração, de um instante t0 até um instante t qualquer, e eu mudo aqui a minha variável de integração. Isso aqui resulta então que a gente tem aqui dessa expressão, né? Resolvendo aqui basicamente, a corrente em um instante qualquer no indutor vai ser igual, proporcional a 1 sobre a indutância vezes a integral do instante t0 ao instante t qualquer da tensão integrada dt, né? A integral de v dt, mais uma corrente inicial, que possa existir neste componente, circulando pelo indutor. Tá? Então, essa aqui é a função, ou a expressão para corrente sobre o indutor. E aí, para completar também a questão do armazenamento de energia no indutor, né? Seguindo os mesmos passos aí, os mesmos passos da análise que a gente fez no capacitor. Energia. Tá falhando aqui minha escrita, acho que o grafite da minha caneta está acabando, tem que trocar, ou a tinta. Armazenamento de energia, mesma ideia lá, potência instantânea, né, é tensão instantânea, o produto da tensão instantânea pela corrente instantânea. Fazendo a integral da potência, nós temos a energia, a integral da potência no tempo, resulta na energia acumulada no elemento, integração do instante t0 até o instante t da potência no tempo. E aí agora a gente pode escrever então este termo aqui, né, potência sobre o indutor, como sendo o potencial V de t é proporcional, é igual a L dI dt. L dI dt vezes a corrente aqui, né, este segundo termo. Então isso aqui é uma forma de escrever, como através de uma derivada da corrente, a potência no indutor. Então, integrando este termo aqui, integrando todo este termo, tenho L dI dt vezes I dt integrado no tempo. Então, novamente, só botando aqui os limites de integração. Novamente, nós temos aqui essa derivada deixa de ser no tempo, né? Porque eu estou derivando, estou derivando a função i no tempo e estou integrando ao mesmo tempo, uma operação anula a outra. E aí isso aqui, então fica apenas uma integral agora em função de di, e eu altero os meus limites de integração para uma corrente I0, que equivale a uma corrente no instante t0, e uma corrente I qualquer genérica, né, que equivale na verdade à corrente no instante t. E a minha integração passa a ser de L I
função I dI, certo? E aí nós temos mesma ideia, né? A L é constante em função da corrente, não varia em função da corrente, então pode sair fora da integração. E a integral de I dI é simplesmente a função I ao quadrado dividido por 2. Aplicando os limites da corrente inicial I0 até uma corrente I qualquer, né? Nós temos aí a energia, a expressão da energia no indutor, que se nós quisermos saber a variação, a variação de energia desde uma corrente inicial com valor não nulo, né, diferente de zero, então nós podemos fazer I ao quadrado, corrente final, menos a corrente inicial. E aí a gente tem então a variação de energia, né, que o indutor acumulou ou forneceu, enfim, a partir dessa corrente inicial até uma corrente para um instante qualquer, dividido por 2. Se nós considerarmos desde algum instante que o indutor não tinha energia nenhuma armazenada, né, então, ou seja, que o indutor tinha corrente nula atravessando por ele, então nós podemos ter que a energia total, a energia máxima, ou máxima para aquela corrente, né, mas a energia total no indutor é dada pela expressão de a indutância L vezes a corrente naquele instante elevado ao quadrado dividido por 2. Bem similar aí ao capacitor, só que no capacitor a expressão, a energia do capacitor está acumulada, a gente pode pensar na tensão, né? Que se ele tem tensão, algum valor de tensão, então tem energia acumulada no capacitor. No indutor, se nós temos corrente circulando por ele, nós temos então alguma forma de energia medida em joules acumulada neste elemento.